Fala, gente querida, Evandro Moretti aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje são as 7 piores doutrinas ensinadas nas denominações que você encontra aos montes pelo Brasil, tá? Às vezes são aquelas denominações em redes, né? Ou seja, aquelas que têm uma matriz, seja no Brasil ou em outro país, né, como as igrejas americanas ou as religiões americanas que vieram para o Brasil, né, as denominações estrangeiras que se fortaleceram muito por aqui, ou às vezes são aquelas denominações que têm uma origem brasileira. Enfim, hoje eu quero falar sobre 7 doutrinas pesadas. Eu quero destacar as piores. Se você lembrar de outra, você pode deixar nos comentários, tá? Você que não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? Todos quantos assistirem o vídeo, eu peço a sua gentileza de deixar uma curtida para que este vídeo alcance muita gente. Vamos lá. A primeira doutrina pesada, nociva, prejudicial, aquelas que se metem no relacionamento dos outros, né? Interferência no relacionamento. Tem muita denominação que quer saber o estado civil da pessoa para poder batizar ela. Se ela não for casada no papel, por exemplo, ela é considerada que esteja em pecado, atraindo maldições em sua vida. Não tem nada a ver. E o texto que eles usam para isso, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, quando Paulo disse: é melhor que vocês se casem do que vivam abrasados. Quando Paulo disse isso, ele não tinha em mente uma pessoa que não tem um papel do cartório. Mas é isso que as denominações ensinam. Eu atendo muito casal que é rejeitado, é desprezado no seu clube religioso, né? Porque Igreja de Jesus não faz isso. Mas estão aí enganando, ludibriando pessoas como se fossem a igreja de Jesus, né? E desprezando casais que estão amaziados, interferindo, se metendo na vida deles. Olha, se vocês não casarem, não efetivarem o casamento no papel, no cartório, vocês não são considerados nossos irmãos. Ainda está faltando alguma coisa para vocês. E a explicação que dão é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Bom, o texto não fala sobre estar junto, sem papel. Quando Paulo disse é melhor que se casem do que vivam abrasado, ele disse é melhor que vocês se relacionem de uma maneira oficial, tá? Oficial não tem nada a ver com papel no cartório, e sim com compromisso, efetivarem um compromisso a dois. Duas pessoas que se amam decidem então constituir um lar, um casamento, tá? Casamento não tem nada a ver com ir no cartório, e sim com comprometimento, com reciprocidade, com lealdade, com amor, com respeito, tá? A gente não pode de jeito nenhum. Aliás, eu tenho falado muito para que isso pare, isso cesse. Quem sabe alguns líderes religiosos vão colocar a mão na consciência assistindo os meus vídeos e vão parar de desprezar os casais que chegam em suas denominações não estando casados no papel. Eles não estão no papel, mas estão diante de Deus. Não diga que isso é fornicação, porque vocês sabem muito bem, se estudarem um pouco, que fornicação não tem nada a ver com casais sem um papel de cartório, tá? Fornicação é sexo sem compromisso, com parceiros múltiplos, tá? Sem que a pessoa tenha um compromisso com alguém. E quando alguém tem um compromisso, ela está de fato casada, ok? Mesmo que não tenha um papel. Tenho que frisar isso porque o pessoal despreza muito esses casais, se mete muito nesses casais, na vida desses casais, e usam o texto de 1 Coríntios 7:9 que não tem nada a ver. Enfim, casais, se vocês quiserem casar por uma questão de proteção civil um pouco mais completa, que é dada, né, no Brasil para as pessoas quando se divorciam, né? Então não tem problema nenhum vocês efetivarem isso no cartório. Entretanto, diante de Deus, o fato de vocês estarem sem o papel, tá, não significa que vocês estejam em pecado ou debaixo de maldição, ok? É uma decisão de vocês
cabe a vocês, mas vocês não estão em pecado, tá? Não dê ouvidos a esse povo que quer se meter na vida de vocês, dizendo que vocês estão debaixo de maldição. Não estão, ok? Vamos lá. Segunda doutrina, eu vou fazer em ordem crescente, né? Deixando, né, o mais nocivo, a doutrina mais pesada, mais prejudicial para o final, tá? Segunda doutrina pesada e prejudicial, aquelas que se metem no cabelo ou em outros departamentos pessoais da vida da pessoa, tá? Baseado, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 10, tem gente que diz que a mulher tem que usar véu. Outros dizem que a mulher tem que usar cabelo comprido e não pode cortar de jeito nenhum. Ainda há denominações no Brasil que fazem isso. Se a mulher não usa o véu enquanto ora, está em pecado. Se a mulher corta o cabelo, está em pecado. Então, existe muita gente que fica insegura, muitas mulheres que ficam inseguras em relação a essa doutrina. Bom, essa doutrina é uma mistura de fábulas, tá? É uma mistura de invencionice com textos bíblicos que não tem nada a ver com a verdade, tá? Com textos bíblicos isolados, ok? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, vai falar sobre o véu, né? Que a mulher use o véu, né, como um sinal de poderio por causa dos anjos. Aí tem uma galera religiosa aqui no Brasil que diz o seguinte: olha, se a mulher ora sem véu, os anjos não levam as suas orações para Deus, porque o anjo está observando. É o texto que diz. Meu irmão, somente em Coríntios, tá, você vê a respeito do véu. Paulo fez essa aplicação do véu na cidade de Corinto porque era uma cidade muito promíscua. Mulheres que saíam sem o véu, elas corriam o risco de serem até violentadas. O véu era um sinal de que essa mulher tinha um compromisso com alguém. Ter um compromisso com alguém mostrava para as pessoas e para a sociedade que essa mulher ela era de respeito. Em Corinto era assim, tá? Ali, na cidade de Corinto, havia uma comunidade cristã onde as mulheres, sabendo-se livres em Cristo, estavam começando a sair sem véu. Aí Paulo, opa, vamos parar por aí, vamos usar o véu, tá? Porque ainda que vocês não tenham, de repente, um compromisso com um varão, com um homem, vocês têm um compromisso com Deus. Então saiam com o véu, estejam com o véu, para que vocês sejam vistas com respeito, numa cidade promíscua, tá? Não é uma ordem, não é uma doutrina para todos os tempos e para todas as épocas. Foi uma situação local, urgente, emergencial e cuidadosa do apóstolo Paulo para evitar que as irmãs fossem até mal vistas e até mesmo violentadas. Ok? Quando ele disse a respeito sinal de poderio por causa dos anjos, o que Paulo estava falando para essas pessoas é que lá em Gênesis capítulo 6 tinha acontecido de anjos, tá, pegarem para si mulheres que não eram comprometidas com ninguém. Ou seja, Paulo estava falando para essas irmãs que mostrar-se descomprometida já foi problema até de envolvimento de mulher com anjo. É isso que Paulo estava falando, tá? Então ele estava frisando para que elas tomassem cuidado naquela cidade, andarem mostrando-se descomprometidas ali era perigoso. E aí ele usa o texto, né? Os irmãos sabiam bem do que ele estava falando, o texto que remete a Gênesis capítulo 6, tá? Onde anjos pegaram para si mulheres entre as filhas dos homens que não tinham comprometimento com ninguém, tá? Paulo diz assim, até no campo da espiritualidade vocês correm perigo e tudo mais, alertando as irmãs, tá? Não vou entrar no mérito da questão a respeito da credibilidade de Gênesis capítulo 6, se foi mitológico ou se foi literal, tá? Não vou falar hoje aqui. O fato é que Paulo acreditava, e não somente ele, como vários irmãos do mundo antigo, acreditava que Gênesis capítulo 6 realmente se tratava de anjos se relacionarem com mulheres, ok? E o fato de, na continuidade, Paulo falar sobre as mulheres terem cabelo crescido porque é honroso, da mesma forma, Paulo ali estava aplicando a conduta local e não uma regra doutrinária, tá? O que significa doutrina?
dentro do contexto bíblico, é uma lei universal para todas as épocas, ou uma regra universal para todas as regras. Isso aqui era local, tá? Chegou para nós cartas que a gente pode tirar, né? E extrair exemplos que sejam atemporais, que sejam para a gente colocar em prática no dia a dia, sempre relacionados ao amor, à empatia, à solidariedade, isso sim. Mas quando se diz respeito a costumes, quando se diz respeito a aplicações emergenciais, elas nunca são para todas as épocas, elas nunca são para todos os tempos, porque as sociedades mudam. A cidade de Corinto tinha essa exigência. Em outras cidades, Paulo não falou sobre isso, ok? Então a gente não pode pegar textos isolados, mas é isso que as denominações fazem. Enfim, é totalmente errado denominações ficarem pegando no pé de mulheres por conta de seus cabelos, exigindo que elas usem véu ou que usem o cabelo comprido, né? Alguns se metem até na cor do cabelo, não podem pintar, não pode usar joias, homem não pode usar barba, enfim, vai além do cabelo e começa a se meter na conduta diária, cotidiana das pessoas. É pura maldade, é ignorância, é doutrina nociva, tá? A terceira doutrina nociva, já falei sobre isso, Malaquias 3, do 8 ao 10, né? A doutrina do roubo a Deus, que muitas denominações estabelecem, dizendo, né? Deixando claro para a sua comunidade que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Muitos acreditam nisso e quando deixam de dar o dízimo se sentem culpados. Quer ver se acontecer de furar o pneu do carro ou fundir o pneu, né? Ou a pessoa sofreu um pequeno acidente, ela vai associar que foi porque não deu o dízimo vivendo em eterna culpa diante de Deus. Tá? E quando ela dá o dízimo certinho, muitas vezes ela parte para o lado da ganância. Ó Senhor, tu sabes que eu sou dizimista fiel, hein? Então me dê 100 vezes tanto. Uma doutrina maldita, nociva, o dízimo era mantimento, era para Israel, não tem nada a ver com a igreja. Para a igreja ou qualquer outra causa justa, a contribuição é voluntária. Você dá aquilo que estabelece no seu coração, sentindo o ambiente, percebendo se vale ou não vale aplicar ali, sempre com o coração generoso, nunca com o coração avarento, tá? Basta que você perceba se aquilo está sendo nobre ou não. E se for uma causa nobre, você pode ajudar, tá? Mas nunca com uma porcentagem estabelecida, porque isso não existe mais na graça. Tá certo? A guarda do sábado, né? Eles pegam ali Êxodo 31, do 16 ao 17, onde está escrito que é um estatuto perpétuo. No mesmo texto está sendo dito que é entre Deus e Israel, ou seja, ali já coloca uma nação, tá? Como o destinatário dessa palavra e não todos os povos, ok? Mesmo assim, a gente encontra em Cristo o fechamento de tudo, entendendo que no Antigo Testamento as pessoas descansavam no sábado, representando um descanso para a sua alma. Na graça, as pessoas descansam em Cristo, tá? Então, Cristo é o Senhor do sábado. Cristo é maior do que o sábado. E a própria Bíblia diz ali em Hebreus capítulo 10, que a lei trazia a sombra das coisas e não a imagem exata das coisas, né? Se a lei trazia a sombra, com quem que você prefere ficar? Com a sombra ou com a imagem exata? Cristo é a imagem exata, eu prefiro ficar com ele, tá? Então eu não descanso no sábado a minha alma, eu descanso em Cristo, que é muito maior. É desnecessário guardar o sábado na atualidade, se tornou uma doutrina nociva, porque muita gente ainda acredita que tem que guardar, e se não guardar, está desagradando a Deus. Pare com isso e fuja de denominações que imponham isso sobre as pessoas, ok? Vamos lá, a quinta, né? Quinta doutrina nociva, inferno de tortura eterna. Tá? Essa é pesada demais. Está ali em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, que é o texto que fala sobre o rico e o Lázaro. Aí as denominações dizem, né, que aquilo é literal. Né? Olha, se aquilo lá for literal, então o inferno e o céu fica separado por um abismo, né? Então o pessoal do céu vê o pessoal do inferno, né? E fica aquela tortura, não somente para o pessoal que está no inferno, como o pessoal que está no céu, que vê aquela cena toda, né? Imagina Deus torturando pessoas, né? E os outros que estão vendo aquela tortura também são torturados, porque gente de bem não aceita ver um próximo, um ser humano ser torturado. Quem fala que o rico e o Lázaro é literal é ignorante ou malandro com o pessoal, né? Quer pôr medo na galera.
Irmãos, o rico e o Lázaro não é literal, é uma parábola, onde Cristo estava ensinando a respeito da ganância, do desfecho de uma vida inteira sem perceber o próximo, não como tortura eterna, mas como vida vã, ok? Os judeus entendiam, e eu tenho, se você quiser, você entra em contato, eu vou deixar um link aqui abaixo deste vídeo, né, na descrição desse vídeo. Eu tenho um estudo sobre isso, tem pelo menos 120 textos na Bíblia dizendo que não vai ter tortura eterna, tá? Ah, mas Jesus disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Jesus falando do Geena, tá? Geena era um lixão, onde tinha sempre bicho e tinha sempre fogo. Havia ranger de dentes, porque muitos mortos iam parar ali, tá? Era o destino final, sem uma esperança pós-morte, tá? Quando Jesus fala sobre o inferno, ele está falando ou do Sheol, ou do Hades, ou do Geena, tá? Não dando uma perspectiva de tortura eterna, mas sim de finalização da existência, ok? A gente entende que haverá um período ou uma dimensão de julgamento, tá? Nós não sabemos como se dará essa dimensão de julgamento, não temos informações específicas sobre isso na Bíblia, mas não temos base nenhuma para falar sobre um inferno de tortura eterna. E quando alguns dizem, né, que lá em Apocalipse está escrito que a besta e o falso profeta foram lançados para serem torturados eternamente e sempre, se você usar Apocalipse como uma regra doutrinária, aí você se perde. Porque em Apocalipse você vê inúmeros simbolismos, tá? E por que isso também não seria simbólico, tá? Então cuidado para que você não pense que o Apocalipse é todo literal, porque definitivamente não é, tá? E muita gente quer pegar detalhes do Apocalipse e aplicar no seu dia a dia e se tornam esquizofrênicos religiosos, ok? Então a doutrina do inferno de tortura eterna não é apoiada no Evangelho. Ah, mas tá escrito inferno. Essa palavra foi inserida bem posteriormente, tá? No finzinho do século IV, por um homem chamado Jerônimo, a pedido de um papa chamado Damaso, ok? Não havia a palavra inferno nas escrituras, tá? A sexta doutrina pesada, né? A do pecado de morte, tem denominação que diz, que ensina que o pecado de morte é a traição conjugal ou adultério, né? Não, não é, tá? É claro que trair o seu cônjuge é muito feio, tá? É uma prática carnal que revela um caráter doentio, tá? Que revela um problema emocional desgastante, tá? Não há apoio nenhum no evangelho para que cônjuges se traiam, tá? Isso revela que a pessoa desconhece, tá, o que Cristo ensinou, ok? Mas não é um pecado que elimina a pessoa do céu, tá? Não é um pecado que elimina a pessoa da eternidade. Essa pessoa, ela pode se consertar. O problema é que tem denominações que dizem que se pecar desse jeito, se alguém adulterar, se alguém trair a esposa ou o esposo, pecou de morte e agora não há nada que possa ser feito para que a pessoa seja perdoada. É extremamente nociva essa doutrina. Eu conversei com pessoas ao longo da vida que aprenderam dessa forma e tiveram um deslize matrimonial e passaram a pensar que Deus não mais a perdoava, tá? Conversei com pessoas que entraram em crise deprimida e até se mataram, infelizmente, tá? Ainda há, tá, pregadores que falam isso, de uma grande denominação brasileira. Ela se divide, alguns já pararam de pregar isso, mas ainda há pregadores que ensinam exatamente assim. Se você trair, você perde a sua salvação, tá? Baseado no texto lá de 1 João 5,16, que na verdade não tem nada a ver com isso. O pecado de morte é uma insistência no mal, é uma insistência deliberada e continuada. Por isso que João diz, olha, se você perceber que não é pecado para a morte, então ore para o seu irmão. Agora, se você perceber que ele não quer nada com nada, se ele estabeleceu-se como alguém do mal, da violência, se ele deliberadamente virou as costas para a luz e abraçou aquilo que faz mal ao seu semelhante, se ele se tornou um monstro humano, então deixa que a vida tome conta dessa pessoa, ok? Ou melhor,
que é a morte, né? Quem adota esse estilo de vida adotou a morte, né? Deixa que a morte tome conta dessa pessoa. Por isso o pecado de morte, tá? E a doutrina de número 7, a pior, né? A minha concepção, é aquela que proíbe transfusão de sangue. Tá? Tem uma grande denominação americana que se instalou no Brasil também, é grande no mundo todo, tá? Usam Levítico capítulo 17, versículo 14, tá? Para falar que não se pode doar sangue. Ali o texto está falando sobre comer, ingerir sangue, que era uma proibição no mundo antigo, assim como haviam outras proibições, tá? No Antigo Testamento, você não podia usar 2 tecidos diferentes. Aqui eu já estaria perdido, tá? Eu tô com um chapéu de um tecido e a camisa de outro, tá? Você não podia cortar o cabelo arredondado, não podia fazer a barba, tá? Mulheres, naqueles dias, elas não podiam ter contato com o público. Enfim, você quer pegar um texto do mundo antigo e traduzir para a atualidade, tá? Um texto que fala sobre comer sangue e quer traduzir como ser errado a transfusão. A transfusão se trata de vida. A transfusão não é um desprezo à vida, e sim um louvor à vida, tá? Quando alguém faz uma transfusão de sangue, está fazendo uma ação totalmente de acordo com o evangelho, tá? Que quando alguém doa sangue, está dando a vida pelo seu irmão. Cristo estabeleceu com a sua morte e ressurreição um tipo de transfusão eterna de sangue. Através do seu derramamento de sangue, ele provocou o fim do sacrifício de animais e ao mesmo tempo estabeleceu como para todo sempre o seu sacrifício como único e verdadeiro. Então, esse pessoal que alega, né, eu atendi, por exemplo, um caso, tá, em que a irmã, né, parente desse pessoal, viu toda a cena acontecendo. A menina, tá, a filha do casal, ia precisar transfusão de sangue, e eles eram dessa seita religiosa, supostamente do evangélica, né? E o médico falou, vai ter que fazer transfusão. Aí o pai da menina falou assim, nós vamos aceitar a transfusão. A mãe disse, olha, se você fazer transfusão, eu largo de você, porque você sabe que é pecado. O que aconteceu? Acabou o casamento, mas o pai, graças a Deus, foi lá, cedeu, né, e fizeram a transfusão de sangue. Se fosse pela seita religiosa e pela cabeça da mãe, a menina teria morrido, ok? Então, essa doutrina é nociva, é prejudicial, mas muita gente ainda hoje se submete a essa besteira, tá bom? Olha só, todas essas doutrinas aqui, ainda hoje, geram medo, ganância, culpa em multidões de pessoas. Nos ajude compartilhando este vídeo para que pessoas sejam livres. Eu tenho ajudado a levar entendimento, não somente eu, mas muitos irmãos, a pessoas que ainda acreditavam nisso, pleno século XXI, tá? E que estão ficando livre e vivendo muito melhor, com uma qualidade de vida maravilhosa, tá? Ajude para que outras pessoas também fiquem livres deste mal, compartilhando os nossos vídeos, ok? Você que quer ajudar essa causa, torne-se membro deste canal, tá? Você que quer ajudar de outra forma, faça o curso ou adquira os nossos e-books, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês.